Gente, o Ministério Público do Tribunal de Contas da União pediu para investigar um benefício fiscal que foi concedido às vésperas do início da campanha eleitoral a igrejas de várias denominações. O que esse benefício, segundo a Receita, fez? Segundo a Receita, diz, o que a Receita diz desse benefício? Que é um benefício que veio para que as igrejas, todas elas, deixassem de pagar imposto ao pagar salários para seus funcionários. Na prática, isso beneficia muito igrejas evangélicas, que pagam pastores, né? Muitas vezes não só o salário, como também a moradia dos pastores. Esse pagamento deixa de ser tributado, ele deixa de ter uma parcela dele retirada, né, para contribuir com o tesouro do país. Isso, de novo, especificando, né? Não se trata só das igrejas evangélicas, é a todas as igrejas, mas tem um benefício bem forte para as igrejas evangélicas. E aí, o caso foi revelado pela Folha de São Paulo. Hoje, o procurador do Ministério Público vinculado ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, entrou com um pedido de investigação dizendo o seguinte: a clara necessidade de se conhecer o motivo da decisão tomada, bem como a finalidade ensejada, ou seja, o que o governo esperava contemplar com isso, ao isentar ao aplicar essa isenção. Isso porque a atuação da administração pública deve operar em estrita vinculação ao interesse público, observando os valores democráticos e os direitos das garantias fundamentais. O que diz o procurador do Ministério Público? Há risco de caracterização de desvio de finalidade ao se conceder isenção com o intuito eleitoreiro. O que diz o Ministério Público do Tribunal de Contas da União? Há risco de que essa isenção, por exemplo, essa norma baixada pela Receita às vésperas do início oficial da campanha, que isenta as igrejas de terem que pagar imposto em cima do salário de seus pastores, por exemplo, há risco de que haja desvio de finalidade e intuito eleitoreiro, ou seja, mirando as eleições, conforme os indícios. Importante lembrar que desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica um ato visando um fim diverso do previsto, ou seja, algo diferente do que ele está alegando. Qualquer ato administrativo deve sempre se conformar com o interesse público, independente de qualquer outro vício. Se o ato foi praticado contrariando a finalidade legal que justificou sua outorga, ele é nulo. O Ministério Público coloca, portanto, uma lupa. O Ministério Público do TCU pede a implantação de uma lupa para entender se foram, de fato, requisitos técnicos que levaram a Receita a editar, às portas do início oficial da campanha, uma norma que fala muito com o eleitorado que Bolsonaro está batalhando para consolidar do lado dele, como, por exemplo, os evangélicos. O que é que ele está pedindo aqui para finalizar, né? A adoção de medidas para conhecer e avaliar a legalidade, primeiro, da isenção de impostos diante de possível desvio de finalidade e ausência de motivação. Fazendo-se, então, presentes, né, o que ele diz aí, a urgência da decisão, pedimos, né, que o plenário do TCU ou o relator dessa representação peça, né, ordene que a Receita Federal adote de imediato as providências para suspender essa portaria. A ver, então, se com essa representação há aí a ordem para que a Receita deixe de aplicar essa isenção, que, de novo, fala muito a um público que Bolsonaro está brigando, que são os religiosos. A gente segue acompanhando tudo isso.